E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Portal e Fanfiction, o canal onde a imaginação não tem limites. Aqui a gente mergulha de cabeça em um monte de histórias incríveis, de todos os tipos: romance, aventura, fantasia, terror, tem pra todo mundo. Se você curte uma boa leitura, ou melhor, uma boa escuta, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos explorar universos fantásticos e narrativas emocionantes. O detetive Ricardo Alves, um policial cético e viciado em café, é chamado anonimamente para investigar estranhos eventos no assustador necrotério central. Lá, o legista Dr. Armando relata barulhos inexplicáveis, sussurros e corpos que mudam de posição. A investigação de Ricardo leva a uma câmara frigorífica onde descobre que um corpo desapareceu. À medida que os eventos paranormais se intensificam, Ricardo busca a ajuda de Sofia, uma médium, que revela que um espírito vingativo assombra o necrotério. O espírito de Carlos, um paciente assassinado por um médico corrupto envolvido em um esquema de tráfico de órgãos. Ricardo e Sofia trabalham juntos para descobrir a verdade e levar o médico corrupto à justiça. Com a prisão do médico, o espírito de Carlos encontra a paz, e o terror no necrotério central chega ao fim. Ricardo, transformado pela experiência, aprende a acreditar no inexplicável e encontra uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Necrotério Sombrio, uma investigação paranormal. Capítulo 1 – A chamada anônima. O telefone tocou, cortando o silêncio da noite. Detetive Ricardo Alves, um homem de meia-idade com olheiras profundas e um vício incurável em café, atendeu sem muita animação. Alves, da Polícia Civil. A voz do outro lado era rouca, quase um sussurro. Detetive, preciso da sua ajuda. Estão acontecendo coisas estranhas no necrotério central. Coisas que a polícia precisa investigar. Quem está falando? Perguntou Ricardo, já sentindo um arrepio na espinha. Isso não importa. Só vá ao necrotério. Você vai entender. A ligação foi abruptamente encerrada. Ricardo franziu a testa, intrigado. Ele já tinha ouvido falar de coisas estranhas acontecendo no necrotério central, um prédio antigo e sombrio no centro da cidade. Lendas urbanas, boatos de fantasmas e espíritos perturbados. Mas ele nunca tinha levado essas histórias a sério. Até agora. Capítulo 2 – O necrotério central. O necrotério central era um lugar que metia medo em qualquer um. Construído no início do século XX, o prédio exibia uma arquitetura gótica sombria, com paredes de pedra enegrecidas pelo tempo e janelas estreitas que pareciam observar quem passava. O ar era sempre frio e úmido, carregado com o cheiro acre de formol e morte. Ricardo chegou ao necrotério e foi recebido pelo Dr. Armando, o legista-chefe. Um homem magro e pálido, com um olhar cansado e uma expressão perpetuamente preocupada. Detetive Alves, que surpresa desagradável. O que o traz a este lugar? Ricardo explicou sobre a ligação anônima e as estranhas ocorrências. Dr. Armando suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Eu também tenho notado coisas estranhas, detetive. Mas pensei que fosse apenas o estresse do trabalho. Que tipo de coisas? Perguntou Ricardo, com a atenção redobrada. Barulhos, sussurros, sombras que se movem sozinhas. E os corpos, às vezes eles parecem mudar de posição durante a noite. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não acreditava em fantasmas, mas também não conseguia ignorar as palavras do legista. Capítulo 3 – A investigação começa. Ricardo começou sua investigação. Ele examinou cada canto do necrotério, desde as câmaras frigoríficas até as salas de autópsia. Tudo parecia normal, mas havia uma atmosfera pesada no ar, uma sensação de que algo estava errado. Durante a noite, Ricardo decidiu ficar de guarda no necrotério. Ele se sentou em uma cadeira na sala principal, com uma arma na mão e os sentidos em alerta. As horas se arrastaram lentamente, acompanhadas apenas pelo zumbido constante das máquinas e o gotejar ocasional de um cano. De repente, um barulho. Um som abafado, como se algo tivesse caído no chão. Ricardo se levantou, cauteloso, e seguiu o som até uma das câmaras frigoríficas. A porta estava entreaberta. Com a arma em punho, Ricardo abriu a porta e entrou na câmara. O frio era intenso, quase insuportável.
Os corpos estavam enfileirados em gavetas metálicas, cobertos por lençóis brancos. Enquanto examinava a câmara, Ricardo notou algo estranho. Uma das gavetas estava aberta, e o corpo que estava dentro havia sumido. Capítulo 4 – O corpo desaparecido. Ricardo sentiu o coração disparar. Um corpo havia desaparecido do necrotério. Isso não era normal. Isso era aterrorizante. Ele chamou o Dr. Armando e explicou a situação. O legista ficou pálido como um fantasma. Isso é impossível. Os corpos são trancados nas gavetas. Ninguém pode ter tirado ele de lá. Alguém tirou, respondeu Ricardo, com a voz firme. E precisamos descobrir quem foi. Ricardo e Dr. Armando começaram a procurar pelo corpo desaparecido. Eles revistaram cada canto do necrotério, mas não encontraram nada. Era como se o corpo tivesse evaporado. Enquanto procuravam, eles ouviram um sussurro. Uma voz fraca, quase inaudível, que parecia vir de dentro das paredes. Saiam daqui, este lugar é meu. Ricardo e Dr. Armando trocaram olhares assustados. Eles não estavam sozinhos no necrotério. Capítulo 5 – A assombração. A partir daquela noite, as coisas só pioraram. Os barulhos e sussurros se tornaram mais frequentes e intensos. As sombras se moviam mais rápido, e os corpos pareciam mudar de posição com mais frequência. Ricardo começou a ter pesadelos. Sonhava com um corpo desaparecido, com um sussurro nas paredes e com uma figura sombria que o observava no escuro. Ele sabia que estava lidando com algo mais do que um simples crime. Havia algo de sobrenatural acontecendo no necrotério central. Ricardo decidiu procurar ajuda. Ele contatou uma médium, uma mulher chamada Sofia, que tinha fama de ser capaz de se comunicar com os mortos. Sofia chegou ao necrotério e imediatamente sentiu a presença. Há um espírito aqui, disse ela, com a voz trêmula. Um espírito perturbado, cheio de raiva e dor. Quem é ele? Perguntou Ricardo, ansioso. Ele era um paciente deste necrotério. Morreu de forma trágica e injusta. E agora ele busca vingança. Capítulo 6 – A vingança do espírito. Sofia explicou que o espírito estava preso ao necrotério, incapaz de encontrar a paz. Ele estava usando seus poderes para atormentar os vivos, na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo a encontrar a justiça. Ricardo percebeu que o corpo desaparecido era o do espírito. Ele estava vagando pelo necrotério, em busca de uma forma de se vingar. Ricardo e Sofia decidiram ajudar o espírito. Eles começaram a investigar a história do paciente, na esperança de descobrir o que havia acontecido com ele. Depois de muita pesquisa, eles descobriram que o paciente era um homem chamado Carlos, que havia morrido em circunstâncias misteriosas no necrotério. A causa da morte havia sido declarada como causas naturais, mas havia boatos de que ele havia sido assassinado. Ricardo e Sofia encontraram evidências de que Carlos havia sido morto por um médico corrupto, que estava envolvido em um esquema de venda de órgãos. O médico havia matado Carlos para retirar seus órgãos e vendê-los no mercado negro. Com as evidências em mãos, Ricardo prendeu o médico corrupto. A justiça foi feita, e o espírito de Carlos finalmente encontrou a paz. Capítulo 7 – O fim do terror. Com a prisão do médico, o terror no necrotério central chegou ao fim. Os barulhos e sussurros cessaram, as sombras pararam de se mover e os corpos voltaram a ficar em paz. Ricardo nunca mais teve pesadelos. Ele sabia que havia ajudado um espírito a encontrar a justiça, e isso lhe dava uma sensação de paz. O necrotério central voltou a ser um lugar sombrio e assustador, mas não era mais um lugar de terror. Era apenas um lugar onde os mortos descansavam, em paz. Ricardo Alves nunca mais foi o mesmo depois dessa investigação. Ele aprendeu que nem tudo pode ser explicado pela lógica e pela razão. E que, às vezes, é preciso acreditar no impossível para encontrar a verdade. Capítulo 8 – O legado de Carlos. Após a prisão do Dr. Mendes, o médico corrupto responsável pela morte de Carlos, o necrotério central lentamente começou a se recuperar. A equipe, antes aterrorizada e à beira do colapso, respirou aliviada. Dr. Armando, em particular, parecia ter rejuvenescido, o peso do medo e da incerteza finalmente removido de seus ombros. Ricardo, no entanto, não conseguia se desvencilhar completamente do caso.
A história de Carlos o assombrava, não mais como um pesadelo, mas como um lembrete da fragilidade da justiça e da persistência da maldade. Ele visitava o túmulo de Carlos regularmente, prestando uma silenciosa homenagem ao homem que, mesmo após a morte, havia lutado por sua verdade. Sofia, a médium que auxiliou na investigação, manteve contato com Ricardo. Ela explicou que o espírito de Carlos havia partido em paz, mas que sua presença ainda podia ser sentida no necrotério, como uma espécie de guardião silencioso. Capítulo 9 – Novos mistérios. A calmaria, no entanto, não durou para sempre. Meses após a resolução do caso Carlos, novos eventos começaram a perturbar a rotina do necrotério central. Pequenos objetos desapareciam, portas se abriam e fechavam sozinhas, e um frio inexplicável tomava conta de certas áreas do prédio. Dr. Armando, embora menos assustado do que antes, procurou Ricardo novamente. Detetive, eu sei que parece loucura, mas algo está acontecendo aqui de novo. Não tão intenso quanto antes, mas perturbador. Ricardo, relutante em reviver os horrores do passado, concordou em investigar. Ele sabia que, uma vez envolvido, seria difícil abandonar o caso. Capítulo 10 – A criança perdida. Durante a investigação, Ricardo descobriu que os novos eventos estavam concentrados em uma antiga ala do necrotério, que havia sido fechada há anos devido a um incêndio. A ala abrigava, no passado, corpos de crianças e bebês não reclamados. Ao explorar a ala abandonada, Ricardo sentiu uma tristeza profunda, quase palpável. O ar estava carregado de memórias dolorosas, de vidas interrompidas precocemente. Sofia foi chamada novamente para auxiliar na investigação. Ela confirmou a presença de um espírito na ala, uma criança, perdida e confusa. Ela está procurando por sua mãe, explicou Sofia. Ela não entende por que está aqui, sozinha. Ricardo e Sofia se sentiram compelidos a ajudar o espírito da criança. Eles começaram a pesquisar os registros antigos do necrotério, na esperança de encontrar informações sobre a criança e sua família. Capítulo 11 – A busca pela mãe. A busca pelos registros foi árdua. Muitos documentos haviam sido destruídos no incêndio, e os que restavam estavam em péssimo estado de conservação. No entanto, após dias de pesquisa, Ricardo encontrou um registro que parecia se encaixar com a descrição da criança. O registro indicava que a criança, uma menina chamada Ana, havia morrido de pneumonia em um hospital próximo. Sua mãe, uma jovem imigrante chamada Maria, não tinha condições de pagar pelo funeral e havia deixado o corpo de Ana no necrotério, com a promessa de retornar assim que conseguisse o dinheiro. Maria, no entanto, nunca voltou. Ricardo descobriu que ela havia sido deportada para seu país de origem pouco tempo após a morte de Ana. Ricardo sentiu uma profunda tristeza ao descobrir a história de Ana e Maria. Ele sabia que precisava fazer algo para reunir mãe e filha, mesmo que apenas espiritualmente. Capítulo 12 – O reencontro. Ricardo e Sofia decidiram realizar uma cerimônia na ala abandonada do necrotério, na esperança de que o espírito de Maria pudesse ser contatado. Eles acenderam velas, rezaram e pediram para que Maria se manifestasse. Após alguns minutos de silêncio, um vento forte soprou na sala, apagando as velas. Uma voz suave, carregada de tristeza, ecoou no ar. Ana, minha filha. Sofia confirmou que era o espírito de Maria. Ela explicou que Maria havia morrido há alguns anos, vítima de uma doença. Ela nunca havia esquecido Ana e sempre se sentiu culpada por tê-la abandonado. Ricardo e Sofia transmitiram a mensagem de Maria para o espírito de Ana. Eles explicaram que sua mãe a amava e que nunca a havia esquecido. O espírito de Ana, finalmente em paz, desapareceu na luz. A ala abandonada do necrotério ficou silenciosa, mas a tristeza que antes a impregnava havia sido substituída por uma sensação de alívio e esperança. Capítulo 13 – A paz encontrada. Após o caso de Ana, o necrotério central voltou a ser um lugar de paz. Os espíritos perturbados haviam encontrado a justiça e o conforto que buscavam, e a equipe do necrotério podia trabalhar sem medo. Ricardo continuou a visitar o necrotério regularmente, não mais como um detetive, mas como um amigo. Ele havia aprendido a respeitar os mortos e a importância de honrar suas memórias. E, às vezes, quando o silêncio da noite pairava sobre o necrotério central, Ricardo podia jurar que ouvia um sussurro suave, um agradecimento silencioso dos espíritos que finalmente haviam encontrado a paz. Capítulo 14 –
O ciclo da vida e da morte. Anos se passaram desde os eventos no necrotério central. Ricardo Alves se aposentou da polícia, mas nunca se afastou completamente do lugar que tanto o havia marcado. Ele se tornou uma espécie de consultor informal, ajudando a equipe do necrotério a lidar com situações incomuns e oferecendo apoio emocional quando necessário. Dr. Armando, já um senhor de idade, continuava à frente do necrotério, com a mesma dedicação e profissionalismo de sempre. Ele havia se tornado um amigo próximo de Ricardo, e os dois compartilhavam longas conversas sobre a vida, a morte e os mistérios que permeavam a existência humana. Sofia, a médium, continuava a visitar o necrotério ocasionalmente, auxiliando na resolução de casos mais complexos e oferecendo conforto aos espíritos perturbados. Ela se tornou uma peça fundamental na engrenagem do necrotério central, um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ricardo percebeu que o necrotério central era mais do que um simples depósito de corpos. Era um lugar de transição, um portal entre a vida e a morte, onde as histórias se cruzavam e os espíritos buscavam a paz. Capítulo 15 – Uma nova geração. Com o passar dos anos, uma nova geração de legistas e funcionários chegou ao necrotério central. Jovens profissionais, cheios de energia e idealismo, que viam o trabalho no necrotério como uma missão, uma forma de honrar os mortos e ajudar os vivos. Ricardo se sentia orgulhoso de ver o legado do necrotério central sendo continuado por esses jovens. Ele sabia que o lugar estava em boas mãos, e que os espíritos perturbados continuariam a encontrar a paz ali. Capítulo 16 – O último mistério. Em uma noite fria e chuvosa, Ricardo recebeu um telefonema urgente de Dr. Armando. Ricardo, preciso da sua ajuda. Algo estranho está acontecendo no necrotério. Ricardo, com o coração apertado, correu para o necrotério central. Ao chegar lá, encontrou Dr. Armando visivelmente abalado. Um dos corpos desapareceu, disse ele, com a voz trêmula. Mas não é como da última vez. Desta vez, não há sinais de violência ou de atividade paranormal. O corpo simplesmente sumiu. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que estava diante de um novo mistério, um mistério que poderia testar sua fé e sua sanidade. Capítulo 17 – A despedida. Ricardo começou a investigar o desaparecimento do corpo. Ele examinou cada canto do necrotério, interrogou os funcionários e analisou as câmeras de segurança. Mas não encontrou nenhuma pista. Após dias de investigação, Ricardo chegou a uma conclusão surpreendente: o corpo não havia sido roubado. Ele havia partido por vontade própria. Ricardo explicou sua teoria para Dr. Armando. Acredito que o espírito do falecido não estava pronto para partir. Ele tinha assuntos inacabados na Terra, e precisava de tempo para resolvê-los. Dr. Armando, inicialmente cético, acabou aceitando a teoria de Ricardo. Ele havia aprendido a confiar na intuição do velho detetive, e sabia que ele raramente se enganava. Ricardo e Dr. Armando decidiram esperar. Eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, o espírito do falecido retornaria ao necrotério central. E, de fato, algumas semanas depois, o corpo reapareceu na câmara frigorífica. Estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Ricardo e Dr. Armando não fizeram perguntas. Eles sabiam que o espírito do falecido havia encontrado a paz, e que agora estava pronto para seguir em frente. Capítulo 18 – O legado continua. Ricardo Alves faleceu alguns anos depois, em paz e rodeado por seus amigos e familiares. Seu legado, no entanto, continuou a viver no necrotério central. Os funcionários do necrotério se lembravam dele com carinho e respeito, e contavam suas histórias para as novas gerações. Ricardo se tornou uma lenda, um símbolo da coragem, da justiça e da compaixão. O necrotério central continuou a ser um lugar de transição, um portal entre a vida e a morte, onde os espíritos perturbados encontravam a paz e os vivos aprendiam a valorizar a vida. E, às vezes, quando o silêncio da noite pairava sobre o necrotério central, era possível ouvir um sussurro suave, uma saudação silenciosa de Ricardo Alves, o detetive que havia dedicado sua vida a proteger os mortos e a honrar suas memórias. Fim. O portal se fecha, por enquanto. Mas novas histórias estão a caminho. Fiquem ligados para não perder os próximos capítulos da saga. Inscreva-se, ative o sininho e até breve no Portal e Fanfiction.